Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. É isso mesmo? É sério? Só que aí para equilibrar tem essa aqui do Bolsonaro. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Gripezinha, né? A pandemia. Lula, ao ser questionado sobre a alta dos preços do alimento no Brasil, fala que se tá alto o preço é só você não comprar. E aí você passa fome, você não compra nada, você não compra itens básicos. Bolsonaro chama uma pandemia de gripezinha. Por mais que essas falas sejam falas erradas, ruins e toscas, por que tem muita gente que defende essas pessoas? Eu tenho uma possível explicação por meio da retórica e da análise de palavras. Entenda qual é a estratégia por trás das palavras de Lula e de Bolsonaro que conseguem fazer eles convencerem milhões e milhões de pessoas. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Vamos começar. Essa aqui é a mais recente fala do presidente Lula, né, no qual ele diz que se um produto está caro, é só você não comprar, fazendo uma referência direta à alta dos alimentos no Brasil. Você tem a alta do café, do arroz, a carne que já tem alta há quase 2 anos, enfim, os produtos estão cada vez mais caros, as pessoas não conseguem comprar. E esse é o pronunciamento do nosso presidente. Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode falar retoricamente. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Uma coisa já para comentar de início é a fala do Lula, né? O tom da fala do Lula, o tom emocional, sempre é um tom muito aconchegante. Ele sempre fala como se fosse um paizão, um tiozão, né? Ele sempre fala com muito carinho, vamos dizer assim, né? Olha, vai ter que deixar de comprar, entendeu? Se tá caro, não compra. É uma coisa que, assim, só uma sabedoria do ser humano, não sou nem eu que tô dizendo. Então, ele sempre fala com menos ofensividade na voz, com mais carinho, vamos dizer assim, né? Comparando, assim, opostamente com o ex-presidente Bolsonaro, que falava de maneira mais incisiva. Isso aí tem que comprar não, tá ok? Se você tá vendo que tá caro, não compra não. Então, o Bolsonaro já daria no meio, né? Então, o Lula prefere essa estratégia de mineiro, né, de comer pelas beiradinhas, de ir mais tranquilo. Isso é importante porque quando você vai passar uma informação que é ruim para a pessoa, se você passa essa informação num tom ofensivo, isso gera um impacto ainda pior. Se você passa uma informação ruim com aquela falinha mansa, com aquela conversinha, né, com aquele tom mais, olha, veja bem, né, ó, se tá difícil não compra, então é só não comprar. Isso deixa a pessoa menos estressada, ela levanta ali menos aspas contra você. Por quê? Uma das primeiras coisas que as pessoas prestam atenção é na forma que foi falado. Então, se você começa falando de uma forma mansa, até a pessoa entender o teor, né, o conteúdo da mensagem do que você está falando, demorou, já passou, e ela já simpatizou porque você falou isso com calmaria, né? Já é um primeiro ponto aí. A gente já vai entrar na mensagem em si, mas falando do tom da mensagem. Sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Aqui é interessante, né? Aqui já vem a primeira estratégia retórica do Lula. E assim, isso não é uma estratégia de agora. Vou voltar um pouquinho para vocês prestarem atenção. O preço está tendo uma alta no alimento no Brasil. E o nosso governante mor, vamos dizer assim, a pessoa que está acima das outras, de todas as outras pessoas do Brasil, vai se pronunciar sobre isso. Veja como que ele lida com essa relação causal entre alguma coisa ou alguém faz algo que aumenta o preço. Veja como que o Lula explica essa causa e efeito. Veja, vou voltar aqui para vocês verem. Para controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão... Quem está vendendo
vai ter que baixar para vender. Então, o Lula já está dando para você uma pista de qual que é essa relação entre o produto estar caro. O produto está caro, é o efeito. A causa é porque o cara que vende, o dono do supermercado, ele está botando o preço lá em cima. Então, o Lula já vai apresentando uma causa e efeito. E ele vai reforçar isso mais para frente aqui, ó. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade. Então, o que o Lula está dizendo aqui para a gente é: o preço está alto das coisas que você compra no supermercado por culpa do comerciante, por culpa do dono do supermercado, do dono da rede, enfim. Isso que o Lula está fazendo é uma estratégia de terceirização da culpa, uma estratégia retórica que existe e ela é amplamente utilizada não só pelo Lula, por muitas pessoas. É uma estratégia que funciona. Por quê? Quando eu terceirizo a culpa, eu estou pintando um alvo. Você vê que no começo da fala do Lula, ele diz, porque quem vende nesse preço alto vai ter que abaixar, né? Alguma coisa assim. Você sabe disso. Se você vai no supermercado, quem está vendendo vai ter que baixar para não tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro. Quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Quem está vendendo vai ter que baixar. Então, o Lula pinta um alvo. E qual é a questão? Quando eu pinto um alvo, eu estou mexendo, estou manipulando o gatilho de uma emoção específica, a raiva. Quando eu pinto um alvo para você, eu estou mexendo com com o seu afeto, com o seu sentimento mais ativo que existe, que é a raiva. Eu estou fazendo você criar ali uma sensação de ataque que vai te colocar naquele foco. Eu vou tirar o foco de outra coisa que você tá e você vai prestar atenção nisso. E a raiva, pessoal, é a emoção mais ativa, mais sedutora de todas. Ela puxa a sua atenção. Vou dar um exemplo hipotético. Se o Lula viesse e fizesse nesse vídeo um pronunciamento pedindo desculpas nesse momento. Olha, pessoal, querido companheiro, o preço tá alto, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu falei pra a Tati tem que baixar o preço. Se o Lula vem e pede desculpa, a desculpa ela mexe com um sentimento, que é a melancolia, né? A tristeza. Então, quando eu toco na sua tristeza, no seu sentimento de melancolia, é porque eu estou usando um gatilho de desculpa, de pedido de desculpa, de vergonha, enfim, de culpa. A desculpa e a emoção que ela propicia, que é a melancolia, a reflexão, são emoções e comportamentos menos ativos do que a raiva. Tá? Então, quando ele vem e pinta um alvo, ele tira o público daquela angústia que o público estava sobre o preço tá alto e coloca uma nova angústia. Agora nós estamos com raiva de quem é dono de varejo, quem é comerciante. Aquela raiva do preço que estava caro já passou. Agora minha raiva é com o dono, filha da mãe do dono do supermercado, vamos pegar esse cara de pau. Então, pintar um alvo sempre é uma estratégia retórica que funciona. Você consegue pegar a atenção da pessoa muito rápido, tirar a atenção dela e colocar no foco o que você quer, com muito mais rapidez e com muito mais intensidade. Imagina, eu tô andando com você na rua e falo assim, moço, eu queria pedir desculpa pra você, porque sem querer eu xinguei você a hora que você passou, eu não vi, eu não percebi. Você vai me dar atenção, você vai falar, não, tá, tudo bem, tá, e vai continuar seguindo sua vida. Agora se eu viro pra você e falo assim, moço, você tem que me ajudar. Tem um cara lá, um tiozinho de 40 anos de idade, 50 anos de idade, abusando de uma criança de 3 anos de idade, você tem que ir lá me ajudar. Esse cara tá abusando. Se eu vou lá e pinto um alvo e mexo com a sua emoção de raiva, você vai parar tudo que você tá fazendo e vai focar naquilo que eu coloquei pra você na hora. Você vai focar na hora. Então o gatilho de raiva, pintar um alvo, é uma emoção muito forte. E isso o Lula sabe usar muito bem. Você tem um longo histórico aí nesse último governo do Lula, onde ele faz isso várias vezes, né? Quando teve o aumento, né, Léo? Eu sempre comento com o Léo. Quando teve o aumento do preço daqueles produtos de $50, né? Que o Lula veio falar, não vou taxar as comprinhas de $50 que vem da Ásia, né? Aí quando taxou, ele começou a falar o quê? O Haddad, eu falei pro Haddad não subir o preço, né? O Haddad é a terceirização dele, né, do problema. Hoje é o supermercado, mas normalmente é o Haddad. Normalmente é o Haddad. Coitado. Culpa do Haddad. É os ministros dele. É o bode expiatório dele. Mas assim, falando como efeito, né, Léo? O que você vê de efeito o cara dizendo pra galera se revoltar contra os donos do supermercado, né? É um absurdo, né? Ou melhor dizendo, o Léo já trabalhou por muitos anos em redes de supermercado, na parte administrativa, na parte de negociação. Ô, Léo, quando o cara vai lá e fala assim, porque esse é um argumento que parece muito, muito crível, né? Eu vejo muitas pessoas na internet, o Lula tá falando a verdade, porque é só o dono do supermercado baixar o preço, não ser ganancioso, se ele baixa o preço a gente compra, né? Acabou.
É assim mesmo, Léo? Como que é o negócio? O que tá na moda agora é o café que virou ouro, né? O café aí que tava pagando R$11, agora tá em 24, R$30. Vamos falar que o custo esteja em torno ali de 20. Mesmo que o supermercado baixar no custo dele, que é 20, ó o aumento que teve, dobrou, né? De 10 para 20. E o mercado ele vai se ajustando, então realmente não vai vender igual. Algumas pessoas vão parar de comprar, mas a compra ali do supermercado, a administração já vai ter diminuído essa compra também. A pessoa tá lá comprando 2.000 quilos de café por 11, subiu para 20, ele não vai comprar os mesmos 2.000 quilos, já entendendo que muitas pessoas não vão poder comprar nesse valor, né? O que chama atenção também é que o Lula não traz nada de concreto, né? Porque a gente arrecadou mais do que os outros anos. Ele poderia chegar com algo concreto e falar, bom, os itens básicos, porque ele é um líder popular, né? Os itens básicos para o povo, vamos baixar o imposto, para o povo poder comprar leite, poder comprar arroz, poder comprar café. E ele não faz isso, ele chega e põe a culpa no mercado, sendo que a gente teve recorde de arrecadação. Exatamente. Esse é o ponto, né? Mas assim, a terceirização da culpa, como o Léo comentou, é exatamente isso. O cara pega e joga em alguém. A culpa é de alguém e alguém vai ter que resolver esse pepino, né? Essa é a primeira estratégia que o Lula faz e que funciona muito bem retoricamente, tá? Na prática, como causa final de efeito, como o Léo falou, né? Se o Lula trouxesse algo de concreto, falou, não, então a gente vai ter uma redução de impostos ali em produtos básicos, itens básicos para quem é dono de comércio, para o comércio poder baixar o preço disso aí também na ponta. Mas não, isso não acontece, né? E na prática você tem o quê? Você tem cada vez mais a raiva sendo disseminada, né? Se a galera antes estava com raiva do preço do supermercado, agora a galera está com raiva do dono do supermercado. E o dono do supermercado, como que ele vai ter caridade da pessoa agora que chega para comprar, se essa pessoa está xingando ele de ladrão, de ganancioso, de FDP? Agora o dono do supermercado também está com raiva do cara que vem pedir para baixar o preço. Então você percebe como que é você manipular a emoção das outras pessoas, o que vai acontecendo na ponta, como que o desastre vai cada vez aumentando, mas vamos seguir aqui, vamos seguir. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso. E a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. Bom, aqui é interessante um outro direcionamento. O Lula começa com aquela vozinha calma que eu falei para vocês, né? Aquele tom emocional mais amigo, estou aqui, né? Tranquilo, pá. Para que a gente possa controlar o preço. E perceba que o gesto que ele faz é uma variação do gesto do pedinte, né? É como se ele dissesse assim, eu tô implorando, acreditem em mim, eu tô tentando de tudo, galera. Não depende de mim. É o dono do supermercado malvadão, é o empresário que está aí abaixando o preço. Então, quando ele vai lá e coloca as mãos aqui, isso reforça, né? Isso é um gesto ilustrador que reforça a mensagem dele. Acredite em mim. Eu estou dando o meu melhor, estou dando o meu máximo, cara, mas não tem o que eu possa fazer para vocês agora. Então ele está tentando reforçar a mensagem. É o próprio povo. Ele começa com essa tranquilidade, né? É o próprio povo. Isso, é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Agora, na hora que ele vai falar, na hora que ele vai apontar o dedo e falar que existe um alvo, que é o dono do supermercado, perceba como a comunicação dele cresce. Ele começa a falar mais alto, mais rápido. Ele aumenta o volume vocal e não sei o que, e não sei o que lá. Estabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor. Então perceba, a hora que ele vai botar ali, apontar um alvo, aí ele cresce, né? Então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não.
É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Então, essa é uma outra estratégia. Quando você vai pintar um alvo, na hora de você apontar e indicar quem é esse alvo na sua retórica, um discurso persuasivo ele precisa ter um alvo e precisa ter um lado que está contra esse alvo, a vítima desse alvo. Quando você vai falar da vítima, você tem que falar com mais calma. Olha, nem é culpa sua, isso que você está passando. Quando é o alvo, você tem que inflamar aquela pessoa, tem que fazer ela criar raiva para atacar aquele alvo que você está pintando. Aí é a hora que a linguagem corporal cresce, né? O cara fala mais alto e usa gestos ali de cima para baixo, etc e tal. Então ali é a hora que o cara cresce, de fato. Esse vídeo aqui é recente também, não tão recente quanto o outro, mas é o Lula comparando a democracia com a figura de um amante. Vamos ver como é que sai aí. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia. Cara, com esse chapéu de... Como que é o nome daquele personagem da Disney que é carioca? Zé Carioca? Né? Eu ia falar Zé Curubu. É o Zé Carioca, Léo. Porra, não dá, cara. Meu Deus do céu. Quem que vestiu ele esse dia, hein? Mas é o Zé Carioca. Pois é. Enfim, vamos seguir aqui. Porque democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a primeira greve a partir de 1968, na greve de Contagem e na greve de Osasco. Tá. Bom, o que acontece aqui, pessoal? A fala do Lula, combinando com a vestimenta dele, de tio de boteco, ela talvez seja uma fala designada para um público específico. Quando a gente fala de comunicação, e é assim, você pode até, não, o Lula é isso, o Lula é aquilo, etc e tal, mas é inegável que a comunicação do Lula é persuasiva, tá? Você não pode desfazer disso. Desfazer disso seria um grande erro, tá certo? Então, quando o Lula fala essa frase, por mais que ela pareça imbecil, enfim, mas com essa vestimenta que ele tá, pode ter certeza que essa frase está atingindo alguém. Então isso talvez seja alguma coisa de campanha que o pessoal identificou, que o Lula trouxe. Eu não sei nem como mensurar isso, mas que o público-alvo do Lula são maridos que traem as mulheres. Eu nem sei se existe como você tirar um dado de marketing desse. Mas o fato é, uma fala que é falada por um político, geralmente ela é calculada, ela não é um exemplo, apenas um exemplo espontâneo, né? Muitas vezes pode ser o caso, políticos com mais idade, mais experimentados. Só que a pessoa sabe para quem ela está falando, sabe quem é o público base dela, né? Eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Então perceba que primeiro ele usa o estratagema 32 de maneira positiva, ele coloca um rótulo, né? Eu sou um amante. Só que ele significa esse rótulo, né? Ele coloca o significado positivo, né? O significado mais comum de amante, ainda mais nesse contexto que o Lula trouxe, né? Uma pessoa que está ali num relacionamento extraconjugal, né? Se relacionando com alguém que é casado, que é casada, enfim. Um amante não tem um significado popular positivo. A pessoa vira para você e diz, eu sou amante do fulano. Não é uma coisa que você fala, pô, que da hora, velho, parabéns, legal, venceu na vida. Não, é um significado popular muito ruim, né? Pelo menos na vasta maioria das pessoas que você perguntar, elas vão falar não vão falar bem de uma pessoa que seja amante. Mas aqui o Lula traz, então, o rótulo de amante, significando ele de forma positiva, né? E aí ele vai fazer uma justificativa. Eu sou um amante por quê? Ele traz a explicação aqui, ó. Pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Porque eu conheço o valor dela, né? Qual que é a questão aqui? Essa fala é uma fala tosca, tá? É uma fala... Obviamente é uma fala... Cara, não dá. É minimamente... Na melhor das hipóteses, você pode dizer que é uma fala errada de ser dita, ainda mais para uma pessoa que é presidente da República. Mas, para além disso, por que essa fala ela é ovacionada, as pessoas batem palma, né? Você poderia virar e falar que é tudo bando de burro, mas calma, não acho que esse é o caminho. Eu vou explicar para vocês com base em técnica retórica por que isso aqui funciona. Se liga. Percebam que a palma, a galera começa a ovacionar ele depois que ele fala por quê. Que ele vai começar a justificar. Eu sou um amante, por quê?
Quando ele começa a dar as justificativas, aí as palmas começam. Você vai entender meu ponto. Amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a galera começou, né? É que acho que esse aqui o som tá cortado. Mas ele... a galera começa a bater palma. E percebam que é depois que o Lula fala por quê. Então ele fala um bagulho tosco. Mas depois que ele justifica essa tosquice que ele falou, aí a galera bate palma. Por que isso acontece? Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas é um livro, inclusive, que eu li recentemente, chama-se Palavras Poderosas. Se eu não me engano, esse é o nome do livro. Tô até com ele aqui perto, ele tá numa caixa aqui. Não consigo pegar ele sozinho, mas enfim. Esse autor, ele traz pra gente algumas pesquisas que mostram que justificar algo aumenta em até 30% a chance das pessoas acreditarem no que você está falando. Então, como foi feita essa pesquisa? Ela foi feita em 3 etapas. Na primeira etapa, saíram ali 2 agentes participantes da pesquisa e eles pediam, publicamente eles saíam na rua pedindo para que as pessoas preenchessem um formulário. Você pode preencher um formulário para mim aqui, para crianças com câncer, enfim, era uma causa ali, uma ONG, e eles queriam que a pessoa preenchesse o formulário ali, dizendo que ela concordava com aquela causa, com aquela ONG. No primeiro cenário, um agente saía e falava: você pode preencher esse formulário, ele é para crianças com câncer. Crianças aí que têm câncer, é para a ONG tal que ajuda crianças com câncer. No outro caso, o agente virava e falava assim: olha, você pode preencher esse formulário, o outro agente, né? Ele é para ajudar crianças com câncer, porque se você não preencher, essas crianças se elas não tiverem o número de assinatura suficiente, esse orfanato, enfim, esse órgão não vai ajudar elas. Então você pode preencher, porque se você não preencher, essas crianças não vão ser ajudadas. O que percebeu na pesquisa? Quando a pessoa virava e falava: olha, você pode preencher isso aqui para ajudar crianças com câncer, ela recebia X assinaturas. Quando ela falava o porquê que precisava ajudar essas crianças, né? Você pode preencher isso aqui, porque se você não preencher, essas crianças não vão ser ajudadas, a pessoa recebia de 15% a 20% mais assinaturas. Só porque ela disse um porquê. E era um porquê que fazia sentido, né? E aí eles perceberam que, num segundo momento, tiveram uma ideia. Falaram: o seguinte, a gente vai colocar o porquê ali, só que nós vamos dar uma explicação tosquíssima. A gente vai dizer que a pessoa, para assinar um negócio ali de crianças com câncer, né? Porque se ela não assinar, o formulário não vai ter assinatura. Uma explicação tosca. Eu não expliquei: você pode assinar esse papel para mim, porque se você não assinar, o papel não vai ser assinado. É até meio que um argumento de petição ao princípio, né? É um argumento circular. É até um argumento falacioso eu falar isso para você. Você pode assinar esse papel para mim? Por quê? Porque se você não assinar, o papel não vai ser assinado. Aí o que eles perceberam? Bom, nós vamos chegar com essa explicação tosca e ninguém vai concordar em assinar o bendito do papel com essa explicação tosca. Você pode assinar esse formulário? Por quê? Porque se você não assinar o formulário não vai ser assinado. O que aconteceu? Como efeito, quando eles fizeram essa pesquisa e deram uma justificativa tosca, eles tiveram de 20% a 25% assinaturas. Então o que eles perceberam? E aí como que chegou nos 30%? Quando você colocava por favor no começo da frase, apresentava uma ideia e colocava um porquê que fosse razoável, você podia ter até 30% de chance a mais das pessoas acreditarem em você e concordarem com o que você está dizendo. Exatamente o que a gente vê aqui no Lula. Ele está dando uma explicação tosca. Melhor dizendo, ele está fazendo ali uma petição inicial, uma afirmação tosca. Eu sou um amante da democracia, eu não sou nem marido, eu sou amante. Mas quando ele dá a explicação do porquê, aí a galera bate palma. Mas como vocês perceberam, o porquê não precisa fazer sentido, né? Como eu falei para vocês, essa pesquisa sobre palavras mostra, apenas o fato de você apresentar um porquê já aumenta e muito a chance das pessoas acreditarem em você, concordarem com você. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. A galera começa a gritar, bater palma. Olha que explicação tosca. Eu sou um amante da democracia. Tosco. Mas a hora que ele dá o porquê, a galera bate palma. Porque na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados do que as próprias mulheres. Tosco. Tosco pra caramba. Tosco, assim. Mas, pelo simples fato dele apresentar um porquê,
traz aí o apelo público, né? A galera vai simpatizar, enfim. O que você acha disso, seu Leonardo? Qual Porque o normal seria fazer essa analogia com traição, né? E ele ressignifica isso. É muito doido. E também acho que é importante pro público que ele tá falando, né? Porque se já é um público que não gosta dele, nem sei falar se a coisa mais sensata, eu acho que o pessoal bateria palma para ele, né? Sim, exatamente. Aqui, pessoal, o Lula vai explicar um pouquinho de como que funciona, ou melhor dizendo, ele vai dar pistas pra gente de como funciona a mentalidade dele em relação aos discursos e às falas que ele faz, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem um discurso por escrito que eu cobrei muito dos meus assessores ontem, e eu tenho que ler esse discurso, porque senão eu não leio, eu falo tudo de improviso, eles ficam chateados. Poxa, a gente escreve com tanto carinho, a gente toma tanta bronca do Lula, e aí ele vai para um lugar com o discurso e joga o discurso da gente fora e fala de improviso. Hoje, eu quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou, amor, verdade, tome cuidado com cada palavra que você vai falar, porque essa gente tem a sensibilidade aguçada. Essa gente... Ô, Léo, me ajuda aqui. Deixa eu colocar você na tela. Esse que tá aparecendo aí no canto, não é aquele ministro do Lula que foi acusado de assédio? Tô tentando decifrar aqui. Eu acho que é. O pessoal do chat me ajuda aí, galera. Me ajuda aí. Não, porque assim, aí eu acho que é um ponto curioso, né? Ele tá reclamando que o pessoal fica incomodado, o pessoal é sensível com as falas dele, mas aí ele do lado dele tá com a assediadora ali. É um ponto curioso. E o problema o cara fala algo, eu falo algo e você fica bravo, isso me incomoda. Andar com um assediador do meu lado, não me incomoda muito, não. Não, e eu posso falar as besteiras que eu quiser, o problema é as pessoas que estão reclamando. Não é? Pô, engraçado, cara. É muito bom. Mas vamos lá, vamos entender essa fala do Lula aqui, então. Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente. Eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também estou... Aqui é interessante, ó. Perceba que isso aqui é um ato falho do Lula, né? Vou colocar até o Léo aqui. Isso aqui é um ato falho do Lula, quando ele fala assim: eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que me complique. Veja bem, Léo, ó. Então, eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Então você percebe, a preocupação do cara não tá... Cara, isso é muito interessante. Mas o cara tá preocupado com o que ele vai falar para não criar problema e não em se ele acredita ou não no que ele vai falar. Isso é um negócio muito interessante. E eu acho que mais pra frente, eu não sei se é nesse vídeo ou em outro vídeo, ele fala que ele é analfabeto. Só analfabeto. E ele tá falando em ler também agora. Pois é. Galera, mas do Lula é isso, pessoal. Então ele acabou de entregar pra gente uma pista de como é a mentalidade dele, né? A cabeça do Lula funciona assim nos discursos. Ele tá falando de uma forma que ele vai agradar as pessoas, não que ele tem comprometimento com as palavras dele, entendeu? Pelo menos essa é a pista que ele deixa clara pra gente nesse vídeo aqui. Eu tenho medo de falar alguma palavra que possa me complicar. Então, quando você vê as frases do Lula, que são frases estranhas, no meu entendimento, tá? Na minha análise verbal, me parece que a preocupação dele tá muito mais em falar algo que vá gerar uma boa resposta na opinião pública, mas não algo que ele de fato vai fazer, que ele de fato vai se comprometer. Mas enfim, bom, a parte do Lula a gente finaliza aqui. E é importante dizer, né, Léo, essas análises aqui que a gente está fazendo, as pessoas podem fazer por conta própria. A pessoa não precisa ficar esperando para fazer em live, ela pode aprender a fazer análise por conta própria, não só com o Lula, mas com quem ela quiser na vida dela, não é isso? É porque a gente conseguiu ver também que, apesar de ser muito ruim tudo que o Lula falou, ele faz de uma forma que é para trazer o público pro lado dele, né? Então, quando você falou da vozinha dele, funciona, né? Tá caro, a gente precisa resolver, culpa do supermercado, ele traz a vozinha, né? A comunicação é importante. Eu acho que é importante o pessoal que tá assistindo também levar pra vida isso, né? Às vezes tem no trabalho, vai trazer uma informação um pouco mais delicada. Não, é isso mesmo, eu concordo plenamente. E para quem quer estudar comunicação agora, desenvolver, parar de cair na comunicação de bandido, começar a entender a comunicação correta,
basta clicar no link que está aí no nosso chat, tá certo? Você vai conseguir se cadastrar hoje mesmo para estudar comunicação, retórica, persuasão, comportamento não verbal, enfim, com o nosso melhor preço, que é o preço exclusivo para quem assiste às lives do Metaforando. Então, vai estar fixado no link, o link vai estar fixado aí no chat do YouTube. Vamos falar então, agora eu vou remover o Léo de novo, vamos falar de Bolsonaro, pessoal. Vocês têm aí saco para me ouvir falar de Bolsonaro agora? A gente falou de Lula, vocês aguentam falar de Bolsonaro? Como que tá aí o ânimo de vocês? O ânimo e a sensibilidade, porque tem gente que gosta que fale do Lula, mas na hora que fala do Bolsonaro fica bravo. Não pode falar do Bolsonaro e não sei o que, não sei das quantas, né? Vamos ver aqui o que Bolsonaro tem pra gente, o que ele nos reserva aqui hoje. Então aqui, 2 momentos em que Bolsonaro chamou o Covid de gripezinha. Vamos entender a comunicação do Bolsonaro nesse momento aqui, bora. Uma pesquisa feita pela universidade, o UERJ, o FMG, USP e o UFRS, 4 universidades, sim, dizendo que a atividade física regular reduz em 34% o risco de internação no caso de Covid. Falei lá atrás, no meu caso, eu falei, né, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o ministro da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Porra, aí o Bolsonaro, né? Puta que eu pariu. Eu nunca falei de gripezinha, tá ok? Aí mostra o vídeo do cara, não vai ser uma gripezinha que vai. Fala aí, Léo. Eu lembrei daquele lá assim, não vão pegar meu celular. Horas depois, pegaram meu celular. Aconteceu com ele também. Pô, muito bom. Ai, caraca. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos ver. O que mais? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele... Aqui, né, o Bolsonaro está fazendo uma estratégia, novamente, entrando na questão de retórica. Ele está tentando passar a ideia de que é algo pequeno, está tentando ir ali para o uso de eufemismos. Então é uma pandemia. Não é uma pandemia, é uma gripezinha, né? É uma gripezinha, é um resfriadinho. Eu sei que ele está usando uma fala que foi falada no jornal da Globo antes dele, né? Eu sei que ele está fazendo uma referência a uma outra fala que outra pessoa disse, gripezinha, resfriadinho, no jornal da Globo. Eu sei disso, eu sei desse contexto, tá? Eu tava lá também, eu tava vivo em 2018, 2020, pode ficar tranquilo. Mas quando ele se comunica como um líder para dizer gripezinha, ele tá tentando trazer um eufemismo na ideia de mostrar de que não existe preocupação, não tem por que você ficar preocupado, que não é tudo isso que estão dizendo que é, entendeu? É uma tentativa dele de tentar mostrar para você que, olha, fica tranquilo, não é tudo isso. E o Bolsonaro gosta de fazer isso várias vezes, né? Eu separei um aqui que fala falas polêmicas do Bolsonaro, se eu não me engano é isso. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Bolsonaro não dá, velho. O Léo tá morrendo de rir aqui. Pô, não dá, velho. Os caras... Bolsonaro não dá. Porra, meu! Tudo agora é pandemia! Porra, tá morrendo gente, meu! Porra, não dá. Não é uma dá, falta cara, de empatia com quem morreu, né, na época. Não, porra, falta de empatia, falta de tudo, cara, assim. O Lula, como eu falei, o Lula é o extremo oposto do Bolsonaro. O Lula, um alfinete cai. Ô, companheiro, esse alfinete que caiu não é culpa minha, companheiro. Esse alfinete, olha, eu falei pra Dade, não deixar cair o alfinete. O Bolsonaro, qualquer coisa que acontece, não vale nada, assim. A comunicação do Bolsonaro, na justa posição, né, e no sentido contrário do Lula, ela é uma comunicação ofensiva. Ele quer mostrar que não há nada de errado. Não tem nada de errado, é isso aí, porra. Mas que coisa chata, só você fala nessa tal dessa gripezinha, tem que acabar com isso daí. Tem que acabar com isso daí, não dá, mano. Tem que acabar com isso daí, porra, não dá. Puta merda, cara. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Eu vou tirar aqui, você precisa dar risada. Não dá pra acreditar. Cara, nós estamos muito lascados de político, né, velho? Não dá pra acreditar que nós tem, numa medida, o cara mandando você parar de comprar comida, e na outra nós temos o cara falando pra uma pandemia, mas tem que acabar essa pandemia aí, porra. Já deu a hora já, né?
Nós estamos muito fodidos, cara. Puta que pariu. Perdão com a palavra aí, pessoal, mas nós estamos muito lascados. Vamos seguir aí. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Tem que deixar de ser um país de maricas. Vamos lá, vamos voltar para a estratégia retórica. O que eu tava falando para vocês do Lula? Aquele vídeo que a gente viu dele com aquele chapeuzinho de pinguço, o que funciona? O cara, quando ele vai falar com o público, ele sabe exatamente qual é o tipo de linguagem para o tipo de público dele. Então, quando o Lula bota o chapeuzinho do Zé Carioca e fala, eu amo a amante, porque a amante ama mais que o marido. Quando ele fala essas frases nonsense, você pode ter certeza que existe uma pesquisa de marketing por trás que identifica quem é o público do cara. Quando o Bolsonaro fala dessa forma, isso aqui é um país de... Porra, tem que acabar com essa porra aí, meu. Porra, só porque tá morrendo milhares de pessoas, vocês querem fechar negócio? Porra, tem que parar de ser marica. Quando o Bolsonaro faz um comentário desse, usando essas palavras tortas, totalmente erradas, totalmente... Não são palavras que aquele momento e aquele cargo comportam. Nossa, assim, não tem como concordar com isso, tá? Mas quando ele fala essas palavras e ele é ovacionado e ele é defendido na internet, você pode ter certeza que ele tá falando pra pessoa certa. Que tem um público específico ali que concorda e é um público que fala dessa mesma forma, né? É um público que tem esse mesmo linguajar. Então, o que a gente tira de lição disso aqui? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. A forma que eles se comunicam é uma forma feita especificamente para o público-alvo. Então, já vá aprendendo. Quando você vai fazer uma palestra, uma abordagem de venda, quando você quer falar para alguém e convencer essa pessoa, quanto mais específica for a sua fala, mais detalhada, quanto mais você levantar na sua pesquisa, qual a forma que aquela pessoa gosta de conversar, quais palavras que aquela pessoa gosta de utilizar, gírias, etc e tal, e você colocar isso na sua comunicação, mais aquela pessoa vai concordar com você. Mesmo se você falar a maior das atrocidades, tá certo? Prato cheio para a urubuzada que tá ali atrás ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? No meu caso particular, pelo meu histórico, tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Aqui você percebe que o Bolsonaro está nitidamente utilizando palavras que a assessoria dele pediu para ele utilizar. Bolsonaro, por favor, você vai falar agora que... Porra, eu quero falar que estão dando muita atenção para essa gripezinha. Aí o assessor dele falou assim, Bolsonaro, presta atenção, meu filho, você não pode falar dessa forma. Se você falar dessa forma, nós vamos se lascar, nós vamos perder muito ponto na opinião pública. Então você vai falar o quê? Você vai falar que estão superdimensionando o poder de destruição deste vírus. E você acha que não devem supervalorizar tanto assim o poder de destruição. Aí você percebe que quando o Bolsonaro vai falar algo que nitidamente foi a assessoria dele que mandou, como ele fica desconfortável, como ele se mexe mais, olha pro lado, como que ele não consegue se controlar, tipo assim, na verdade ele consegue porque ele tá se controlando, mas como que começa a incomodar ele. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Na cabeça dele que ele fala assim, porra, estão dando muita atenção pra essa gripezinha. Perceba até aqui um ponto, até coloquei o Léo para ele comentar também, olha a expressão facial do Bolsonaro nesse momento. Vírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder essa expressão aqui, é a expressão de descrença que a gente fala, né? Quando você contrai a região aqui do sulco nasolabial e empurra a linha da boca para cima, né? Pra falar a verdade, eu nem sei se... Então é uma expressão de descrença. Então veja bem, o Bolsonaro está falando sobre o poder de destruição do coronavírus, né? Que foi algo ali, a gente viu que foi uma pandemia. E ele faz uma expressão de descrença. Talvez no interior dele, ele não ache que aquilo lá é tão ruim assim. Isso aqui é percebido pelas pessoas, ainda que subconscientemente, e as pessoas entendem que o Bolsonaro não tá dando a mínima, não tá nem ligando. O cara, olha a cara do maluco, o cara fez uma cara de tipo... não é tudo isso que estão dizendo. Então, você vê como que é importante você saber usar a expressão corporal certa, a palavra certa, o tom vocal certo, para transmitir o que você precisa transmitir de maneira correta. Nesse ponto aqui, o Lula se comunica muito melhor que o Bolsonaro, porque ele consegue
Claro que existe toda a questão da grande mídia não bater no Lula por outros interesses, mas para além disso, a comunicação do Lula, ela impacta menos, ela choca menos que a do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando ele faz uma comunicação dessa, ele está batendo de frente. Ele está criando, sim, um incômodo com o público. Fala, Léo. Você não acha também essas questões do Bolsonaro ser muito forte e atacar os outros na fala, vem um pouco do porquê ele se elegeu assim? Porque ele fala, vai bandido na cadeia, né? E aí ele dobrou a aposta. Ele falou assim, o pessoal tá gostando que eu tô falando assim, eu vou dobrar a aposta. E acabou complicando ele nesses anos aí. O que faltou pro Bolsonaro? Fazer um reposicionamento, né? Porque o que o Léo trouxe é verdade. O Bolsonaro se elegeu, em grande parte, trazendo isso. É o político que já tá de saco cheio, que o Brasil... Porra, tem que matar mesmo, porra. Tem que matar e é isso mesmo, porra. Dá que eu te dou outra, né? Aquelas coisas lá que aconteceram tudo. Isso fez o cara se eleger. Só que você tem... Quando a gente fala de comunicação, existe uma máxima da comunicação que é a adaptabilidade. Você tem que adaptar a sua comunicação de acordo com o tempo, de acordo com o tipo de plateia, de acordo com o período. Então, quando o Bolsonaro não faz a adaptação, no momento que é uma pandemia, que tem uma crise, e ele vai se comunicar da mesma forma que ele se comunicou que fez ele ser eleito, ele vai tomar na cabeça, né? Se você sempre fala da mesma forma, sempre, independente da situação, você vai se dar mal, você vai ser motivo de piada, motivo de chacota, né? Você vai ser desacreditado, vai criar pessoas que vão te tratar com uma forma muito mais crítica, não é? Veja bem, um exemplo que a gente pode ter aqui, um exemplo patente que a gente pode ter aqui, é você vendo ali a história de vida de Jesus Cristo, por exemplo. Jesus é o amor, é o verbo que se fez carne, mas Jesus é o amor em pessoa. É o amor em pessoa, né? Ele é a materialização do amor supremo. Então, o amor, ele é brando, ele é pacífico, ele é compreensível, certo? Então, Jesus, ele fala com mansidão, ele fala com amor. Só que o que acontece quando Jesus chega na porta do templo e tem um monte de gente vendendo ali besteira, quinquilharia, usando o templo como se prostituindo a ideia religiosa e usando coisa como ponto de venda. Jesus se ira. Ele chega derrubando a casa ali, botando tudo no chão, que ali a casa de Deus não é palco para você ficar vendendo coisa. O que a gente entende nisso? Adaptação. Jesus é amoroso quando tem que ser amoroso, quando tem que ser irado, ele usa a irascibilidade dele. Isso é adaptação, isso é uma ótima comunicação, né? Que Jesus é o mestre dos mestres em tudo bem, a gente sabe. Mas ele também é mestre em comunicação, você não pode esquecer disso, né? Afinal de contas, eu não lembro, só um paralelo aqui, eu não lembro qual é o santo que fala isso, em uma das escrituras deles, mas quando Jesus fala algo no Testamento, né, no Novo Testamento, no Evangelho, ele sabia que você ia ler aquela passagem hoje. Então ele fala, a palavra que Jesus fala, muitas vezes são palavras meio não muito objetivas, né? Porque Jesus falava por parábolas, mas sabendo que aquilo seria falado e seria lido por você hoje, milhares de anos depois. Então Jesus é um mestre da comunicação. E essa é a lição que a gente tem, a lição de adaptabilidade. Quando você não adapta a sua comunicação, você vai ter erro. Fala, uma dificuldade que o pessoal tem também, às vezes você fala bem da comunicação. O Lula falou bem aqui. Não significa que você está defendendo o Lula como pessoa ou como político. É sobre a comunicação da pessoa naquele momento. Aqui no chat mesmo, teve alguém falando que você estava criticando as falas do Bolsonaro. A fala foi ruim, pô. Não tá falando que o Bolsonaro... Independente do que você pensa, que o Bolsonaro é bom ou ruim, a gente tá falando da comunicação do Bolsonaro. Exatamente. A gente não tá nem atacando o Bolsonaro, nem atacando o Lula. Mas a comunicação em pontos é ruim e em pontos ela é boa. É saber fazer essa diferenciação, né? Enquanto isso, o povo vai se ferrando. Você fica aí lambendo o saco de político, lambendo o saco do Felipe Neto, e os caras estão ganhando cada vez mais, e você vai cada vez mais se lascando, sabe? Tem que ter essa diferenciação, você tem que saber entender o que o cara tá falando, da técnica da pessoa, separar a técnica da pessoa, né? Eu até fico um pouco inconformado com isso, porque, cara, é um negócio que a gente ouve todo dia, né? A gente faz vídeo do Pablo Marçal, lá o metaforando comunista. Eu faço vídeo do Lula, lá o Bolsominion. Então, assim, cara, meu Deus do céu, é muito idiotice. Mas, enfim, do Bolsonaro o que a gente vê é isso, galera. É uma comunicação menos preocupada com a forma, mais voltada para o espontâneo, uma comunicação mais ofensiva, que foi o que fez ele ser eleito, funcionou, mas que ele não adaptou. Ele deveria ter adaptado ela se ele quisesse continuar tendo ali uma boa resposta do público, falando apenas em comunicação. Não estou falando de plano de governo, nem atitudes que o cara tomou como governante.
Mas falando de comunicação, se ele queria continuar tendo aceitação pública, ele deveria trabalhar e adaptar a comunicação dele. No passado, a gente foi o cara que falou de maneira ofensiva, tem que prender mesmo, tá? Agora a gente vai fazer esse reposicionamento para ter uma comunicação nova, né, baseada na anterior, mas uma comunicação nova que seja mais bem recebida.